Então vamos lá. Naqueles dias, quando o número de discípulos estava crescendo, os judeus de língua grega começaram a queixar-se de que os judeus de língua hebraica estavam se esquecendo de suas viúvas na distribuição diária de alimento. Verso 2. Então, os 12 convocaram uma reunião geral dos talmidim, dos discípulos, e disseram: não é apropriado negligenciarmos a palavra de Deus para servir às mesas. Irmãos, escolham entre vocês 7 homens reconhecidamente cheios do Espírito e de sabedoria. Nós os incumbiremos desta tarefa importante e daremos atenção total à oração e ao ministério da palavra. Amém, queridos? Que o Senhor continue falando conosco. Digam glória ao Senhor. Peço que os irmãos tomem assento. Normalmente, a gente usa esse texto bíblico para falar sobre a separação dos diáconos. É bem verdade que é apropriado para nós esta noite, mas não faremos uso desta aplicação. No entanto, o que eu quero compartilhar com vocês é exatamente algo que em poucas vezes nós temos percebido. E que negócio é esse, pastor? É o fato de que Lucas apresenta um problema, e esse problema é gerado pelo crescimento da igreja. A igreja cresce e ela gera um problema. E que problema é esse? É a distribuição ilegal ou desigual, das ações sociais que eram realizadas dentro da igreja. Esse era o problema. O problema não era a distribuição. O problema era a desigualdade na distribuição. E por quê? Porque naqueles dias, como diz o texto, haviam 2 grupos de judeus. O primeiro era o grupo de judeus de Jerusalém, da região da Palestina. E esses judeus falavam aramaico. O segundo grupo de judeus eram os judeus que tinham viajado pelo mundo, os que saíram na dispersão. E esses judeus, eles falavam grego, eles eram helenistas. Então, nós temos aqui um conflito, meio que, ou podemos assim dizer, étnico. Por quê? Porque uns são judeus nato e outros são judeus misturados. E por essa razão, porque havia esse conflito, vocês saíram daqui, nós ficamos aqui, então nós temos o direito e vocês não têm. As viúvas, para quem não sabe, saiba agora, tome conhecimento disso agora, viúvas, órfãos, necessitados, sempre foram alvos de cuidados descritos e cobrados por Deus no Antigo Testamento. E por causa do abandono das viúvas e dos órfãos, Israel foi para cativeiro. Entre outras coisas, a culpa, a causa também foi o abandono. Tem um período de tempo que eles ficaram no cativeiro apenas, esse período foi apenas por causa das viúvas. Então, se a idolatria, a sentença do pecado de idolatria dado por Deus, fora de 2 anos, teve mais 1 ano só por causa das viúvas. Deus acrescentou mais 1 ano. Abandonar órfãos, abandonar viúvas, era um crime grave. Bom, mas eu também não vim aqui, não estamos aqui para a gente falar de judaísmo, porque nós não temos esse objetivo. Mas isso foi resolvido de uma forma muito fácil. Qual foi? Eles escolheram 7 homens cheios do Espírito Santo, e o primeiro desse homem é um helenista. Ou seja, ele não é um judeu exatamente da Palestina. Os apóstolos deram liberdade aos irmãos para escolherem 7 homens.
6 ou 7, agora esqueci. 7, né? 7 homens cheios do Espírito Santo. E esses homens, eles tinham nomes. Já pelos nomes, já identificam que eles resolveriam o problema. Porque eles não eram judeus da Palestina. Então, mas esse não é o problema, nós não vamos falar da escolha, nem dos diáconos, nem das condições. Nós vamos falar sobre a questão que me chama mais a atenção, que é a importância das duas causas. Temos duas questões aí que são postas pelo apóstolo Pedro. A primeira é a importância das mesas. Ele diz assim: escolhei entre vós 7 homens que darão conta desta importante necessidade. Desta importante necessidade. Observe que esta palavra importante necessidade, ela vem para contrapor a que foi dita anteriormente. E o que foi dito anteriormente? Ele diz assim, olha o que diz o texto, vamos ao texto. A gente tem que ir para a Bíblia. Olha o que diz. Não é apropriado negligenciar. Ué, para aí. O que é que Pedro está dizendo? Nós não podemos deixar o ministério da palavra para servir a mesa. Mas eu não acabei de falar que por causa disso, os judeus foram punidos? Me respondam, pelo menos, pensem comigo. De que modo uma coisa que é tão importante, como é a ceia, e eu deixar de pregar para servir a mesa, me torna um negligente. Esta palavra negligente quer dizer o seguinte: eu me torno um negligente de deixar a minha posição de pregador para servir a ceia, a mesa, distribuir, repartir os bens entre os irmãos. São duas coisas importantes. A negligência está exatamente no fato de que a missão para o qual eu fui chamado não é cumprida. E não importa a causa importante da segunda, que era servir as mesas. Se eu deixo de pregar a palavra de Deus para fazer qualquer outra coisa dentro da igreja, vocês vão ter que segurar esses bonequinhos aí. Qualquer outra coisa dentro da igreja, eu me torno negligente. Aqui nós temos uma revelação do quê? De prioridades. Nós temos uma relação de prioridade. De que maneira que nós podemos pensar isso? Pensamos da seguinte forma. O interlinear, que é um texto que vocês me deram de presente, de aniversário num ano, ele usa a palavra do abandono. Abandono quer dizer, eu deixo de fazer isso. Eu deixo de pregar para servir. E essa ação de deixar de pregar para servir, porque tanto pregar é importante, quanto servir é importante. Mas eu deixar de pregar para servir é negligente. Nós lemos a Bíblia e precisamos prestar atenção nos detalhes dela. Eu não estou pregando nada diferente. Está aqui na Bíblia. Está na Bíblia de vocês? Eu só estou chamando a atenção para vocês para uma leitura que talvez a gente não tenha feito isso. E é exatamente nessa questão que nós podemos continuar pensando o seguinte. Primeiro,
A negligência está exatamente nesse ponto, como eu já disse, do abandono da prioridade. Observe que os apóstolos deixam muito claro qual era a missão deles. Eles não desmerecem a questão de servir, mas eles estabelecem parâmetros de prioridade. Nós vamos servir. E quem vai servir são homens chamados dentre vocês, porque a causa é importante. Mas nós, aí tem uma palavrinha aqui, que diz assim, perseveraremos. E eu recorro agora para o interlinear que vocês me deram de presente. Que ele diz assim, nós nos manteremos na oração, e no ministério da palavra. Aliás, nós nos consagraremos em oração e o ministério da palavra. Nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. Tem uma palavrinha no meio aí também que é consagraremos. Então, são coisas importantes que a igreja precisa entender. Há questões importantes, por exemplo, como a servir a ceia. Serviços práticos. E o que representa ser serviços práticos da igreja? É importante. São importantes. Mas, no entanto, precisa se estabelecer e deixar muito claro qual é a prioridade. E por que os apóstolos não queriam deixar esse posto a ninguém? Eles podiam ter feito o oposto. Eles podiam ter ido fazer a ceia e escolher 7 homens cheios do Espírito Santo para pregar. Cheio do Espírito Santo não é a mesma coisa? Cheio do Espírito Santo para servir e cheio do Espírito Santo para pregar não é a mesma coisa? Não é cheio do Espírito Santo? É cheio do Espírito Santo. Mas eles não queriam deixar. Por quê? Porque Atos 2, 42, responde. Vamos lá para Atos 2, 42. Atos 2, 42. Atos 2, 42. Diz assim. Vou ler o 41 que nos dá um apoio. Por isso, os que aceitaram o que ele disse foram imersos, batizados, e acrescentaram ao grupo, naquele dia, quase cerca de 3.000 homens. Aí ele diz assim, de cerca de 3.000 homens, o quase eu coloquei à toa aqui. Verso 42. Eles se mantiveram fiéis aos... O que diz aí no seu texto, está diferente do meu? Ao ensino. Ensino. Perseveravam. Essa é a corrigida? Esse texto do senhor é a corrigida? É a versão corrigida, né? João Ferreira de Almeida. Revista corrigida. Revista e corrigida. Versão revista e corrigida. E perseveraram na doutrina dos apóstolos, no ensino dos apóstolos. Por que que eles não queriam servir a ceia? A mesa, repartir o pão? Porque eles tinham uma função. E essa função qual era? Ensinar. Eles tinham uma função. A função era ensinar. E tinha mais coisas que eles tinham que ensinar. E todos, ele diz assim, ao ensino dos apóstolos, fiéis à comunhão. E aí o que mais? Ao partir do pão e as orações. Pronto. Aí está a base da igreja.
doutrina, ensino, partir do pão, comunhão e oração. E os apóstolos disseram o seguinte: se nós deixarmos esse posto para fazer o que vocês, resolver o problema de vocês, nós seremos negligentes. E negligente vai ter um problema sério com Deus. E aí está a questão. Negligência. Quando se trata desse tema negligência, que a gente vai abranger um pouquinho mais, nós também enxergamos uma outra coisa que a igreja primitiva não tinha aqui nesse contexto. Tem um negócio aí que, voltando para Atos 6, tem algo aí que a igreja primitiva não tinha e que aparece de cara no crescimento da igreja. Aparece de cara. Vou ajudar vocês a pensar. Vamos lá. A igreja primitiva era cheia do Espírito Santo? Era. Havia manifestação dos dons espirituais? Conversão de almas? A igreja era organizada? Não. Ela vai se organizar, ela vai se organizando à medida que ela cresce. Só que o crescimento expõe o quê? A desorganização. O crescimento expõe. E não é assim que acontece com a gente? A igreja, quando cresce, não fica uma bagunça? A igreja, quando cresce, dá uma bagunça. A gente tem que colocar um daqui, tira um daqui, passa um para lá, passa outro para ali, passa outro para cá, passa outro para lá. Ser diácono é uma coisa difícil. Porque, às vezes, o diácono está na igreja e chega um convidado. Eu me lembro que eu fui à igreja pela primeira vez, a igreja estava vazia, que foi um culto de jovens. Uma reunião de jovens. A igreja estava vazia. Mas deve ter alguém aqui que, quando foi à igreja pela primeira vez, a igreja estava lotada. E alguém teve que dar o lugar para você, porque você é o visitante. E o diácono tem que escolher quem. Quem ele vai tirar do lugar. E ele pode chegar numa pessoa e dizer assim: Fábio Manuel, você pode fazer um favor para mim? Ceder o seu lugar? E o Fábio Manuel falar que eu estou aqui há 20 anos. Tire outro. Daqui eu não saio, daqui ninguém me tira. Daqui não sai. Observe o problema. O convidado, que muitas vezes está observando, o convidado que às vezes está observando, diz assim: não precisa incomodar o cara por causa de mim, não. Já cria um. Veio um casal aqui, uma vez, congregar conosco, e nós temos um povo jovem e bonito, graças a Deus. Tal pastor, tal povo. Então, esse irmão, ele trabalhava nos apoiou aí com algum equipamento, que eu não vou dizer qual. E uma das nossas irmãs, muito
básica, há duas grandes doutrinas aqui que a gente precisa identificar. Duas. Eu darei uma oportunidade para um dos irmãos que quiserem descrever as duas grandes doutrinas que estão contidas nesse texto que eu li, que são doutrinas inegociáveis. Doutrinas diferem de costumes. Costumes são fundamentados na doutrina. A doutrina é a base. Os costumes se fundamentam na doutrina. O sujeito lê e ele entende daquela forma e a partir daquilo ele faz um costume. Por exemplo, nós temos vários costumes. São costumes nossos. Usar o paletó e a gravata no culto é um costume nosso. Em outros países não se costuma usar. Até por usam-se outras roupas. Nós oramos. Olha só, nós adentramos a igreja, as pessoas têm medo de vir até o púlpito da igreja. Geralmente a gente dá oportunidade para alguém, ela vem aqui, às vezes vem com medo. Quando a gente vai orar, a gente dá as costas ao púlpito. É um costume. A gente tem medo do púlpito, mas dá as costas para o púlpito. É claro que aqui nós bem sabemos que é um lugar de acesso a todos os irmãos em Cristo. Mas ele tem uma origem, essa concepção de púlpito. Mas isso não é doutrina. São costumes. Tem igreja que o povo não está aqui, está ali. Muito bem. Temos duas doutrinas importantes aqui. Nesse texto que acabamos de ler. Tem mais, mas quero falar de duas. E eu pergunto quais são. Duas grandes doutrinas. Veja o que o apóstolo Paulo diz aqui. Paulo não, Pedro, né? Paulo não está nesse cenário ainda. Ele diz assim, olha, vejam só, preste atenção. Primeiro, não é apropriado negligenciarmos a palavra de Deus. E nós precisamos saber o que é a palavra de Deus. A Bíblia contém a palavra de Deus ou ela é a palavra de Deus? Por que ela é? E quem é que prega que ela é? E quem prega que ela contém? Se você encontrar um teólogo liberal, ele vai provar para você que a Bíblia não é a palavra de Deus. E não vai durar 2 minutos para você repetir que a Bíblia não é a palavra de Deus. Então o que é que você precisa ter certeza? Por que ela é a palavra de Deus? É doutrina. Inegociável. Que não se pode. E onde se aprende doutrina? Onde se aprende doutrina? Como eu queria que vocês assistissem às aulas que a gente tem feito na sala dos homens. Porque nós estamos colocando vários pontos lá. Mas também assistam com as demais aulas. Por quê? Porque um dos lugares que nós menos queremos frequentar é um ambiente que nos dá condições de aprender um pouco mais. E nós temos dificuldade de entender, nós temos dificuldade de falar, nós temos dificuldade de expor as nossas crenças. Surgiu uma pergunta há poucos dias atrás e eu respondi lá no grupo do ID. E acho que é legal retomar. Só de forma simples. A pergunta foi esta. Está lá, surgiu no culto, quarta-feira passada. O pecado, então, foi o livre-arbítrio? E quem criou o livre-arbítrio? E aí? Foi Deus que deu a liberdade, não foi?
E não foi por ela que Adão caiu? Então, Deus é culpado? Mas ele não podia ter tirado o livre-arbítrio? Essa causa parece ser tão simples, tão boba, mas ela é discutida desde o século III. Vai lá na patrística, lá no início, lá quando se começam a discutir essas questões de doutrinas. Será que Deus é coautor do pecado? E a gente muitas vezes não atribui a Deus, Deus quis assim. Muitas vezes a gente não atribui o pecado, o cara tomou um tiro lá, foi sapecado de bala, aí alguém diz assim, Deus quis assim. Já perceberam quantas vezes a gente coloca a culpa em Deus por causa do pecado? E aí a gente entra eu só estou falando disso. E a questão do sincretismo que eu abordei hoje, é crente fazendo figuinha, é crente fazendo sinal da cruz, é crente desvirando o chinelo com medo de morrer, é crente fugindo da escada, é crente levantando com o pé direito, é crente fugindo do gato preto. Esse gato vai sair daí que eu vou passar. Crente amarrando. Gente, tem uma outra questão aí que a gente precisa pensar. Olha aqui para mim. Uma coisa é sentimento. Outra coisa é profecia. Elas se misturam rapidamente num ponto. Elas passam muito próximas uma da outra. Quando é que eu estou profetizando? E quando é que eu estou dando caráter profético ao que eu sinto? Eu profetizo sobre você. É mesmo? Eu profetizo sobre você. É mesmo? O Espírito Santo naquela hora está te usando para profetizar sobre alguém? Nós não temos mais a atuação do ministério profético, mas o dom da profecia opera na igreja. Mas, pastor, isso daí não está no texto que o senhor acabou de ler. Não? Tem 3 dons, pelo menos 2 citados no texto que eu li aqui. Quais são? A primeira doutrina que eu falei é a Bíblia. A segunda doutrina é o Espírito Santo. Está aqui no texto, ó. Cheios do Espírito Santo. Mas tem dons aqui. Quais são os dons que estão escritos aqui? É um, mas tem mais. É outro, tem mais. Está cheio disso. Olha como é importante doutrina. Olha como é importante nós estudarmos doutrinas. Fé, não está lá na galeria de 1 Coríntios capítulo 12? Já encontramos mais. Então tem dons do Espírito Santo aí. Queridos irmãos, observe como que a gente pula fases e deixa o povo à mercê de qualquer coisa. Observe como a gente pula fases. E essas coisas a gente tem dificuldade de aprender, de entender. Por quê, pastor? Por quê? Porque, em primeiro lugar, nós precisamos observar com os apóstolos o que é prioridade. A prioridade da igreja não é construir um prédio. Olha aqui para mim. A prioridade da igreja nunca foi construir um prédio. Prédio é uma consequência das nossas reuniões aqui. A prioridade da igreja também não é. Nós temos um equipamento como é que é o nome aí, Vitor? É o staff, né? É o staff. A gente está hiper equipado para produzir tudo. Também não é.
Porque nós podemos participar de um culto como esse aqui, super transmitido em HD, com som equalizado em tudo, em último grau, sair daqui e todo mundo pecar. A prioridade da igreja é fazer discípulos. Repitam comigo, discípulos. Discípulo, irmão, não é aquele que se parece com o mestre. Discípulo não é fazer a mais do que o mestre, nem menos do que o mestre. É fazer exatamente o que ele diz para fazer. Enquanto você não entender quem é Jesus, o que é a Bíblia, quem é o Espírito Santo, o que é o céu, por que do céu, o que é o pecado, ainda não está terminada a obra de discipulado. Não está. Não está concluída. Há pouco tempo eu recebi uma ligação de uma de nossas irmãs. A classe do discipulado, por exemplo, precisa ser retomada urgente. Urgente. Porque nós ganhamos as pessoas para Jesus e deixamos ela... irmão, eu vou usar uma palavra bem forte. Mais ou menos, muito mais forte. Desculpe, mas representa. A gente dá a luz e deixa por aí. E deixa por aí. E está cheio de pessoas que fazem isso. Mas preste atenção. Aí a irmã me ligou. Pastor, posso participar de determinados eventos? Eu disse, olha, é o seguinte, eu acho que o evento que você pode participar e que você deve pensar é este evento X. Você pode participar de qualquer outra coisa, mas eu tenho quase certeza que isso vai te estragar. Do dia que ela perguntou e do dia que eu respondi, porque eu não tenho direito de proibir ninguém de ir a lugar algum, ela não está mais aqui na igreja em canto nenhum. Nós não a vemos mais. Ela pode estar fazendo o serviço das mesas, que também é importante, mas deixou o serviço do discipulado. E aí, vai fazer igual um colega que eu soube, que aconteceu da seguinte maneira. Isso acontece aos montes, mas esse é um colega meu. Um sujeito foi pregar num culto, e aí começa aquelas sessões de revelação. Eu acredito em revelação. Para quem acha que eu não acredito, eu acredito. Eu creio em revelação. E Deus fala com a gente em revelação muitas vezes. Mas vou lhe dar um exemplo. Eu e a irmã Cida sentados no carro, dentro do carro do meu pai, se eu não me engano, só eu e ela, acordamos a data do nosso casamento. Marcamos para um ano seguinte. Só eu e ela. Ninguém mais. Só eu e a irmã Cida. E nós estávamos indo fazer um culto na casa de um irmão. Era um sábado, 3h da tarde. Paramos o carro lá na porta da casa do irmão, a gente estava discutindo isso. E falei, então foi o seguinte, em tanto, não lembro mais qual data que era, mas em tanto do ano que vem, nós vamos nos casar. Maravilha. Fizemos o culto, só eu e ela, ninguém mais estava naquela conversa. Voltamos para casa. Quando eu deixei a irmã Cida em casa, tinha uma irmã de Itaquera, que estava orando junto com a mãe dela. Você lembra dessa cena? Eu deixei a irmã Cida e fui embora. E quando eu estava me dirigindo para a casa dos meus pais, vem alguém atrás de mim e disse, a irmã está chamando você. A irmã está chamando você. Aí eu voltei. Vocês dois, eu e a irmã Cida. Aí ela disse, eu tenho uma palavra para vocês dois. Aí eu falei, pois não, o negócio foi às 3h da tarde. Ela disse assim, vocês estão achando que Deus não ouviu o que vocês conversaram lá dentro do carro? A data que vocês colocaram lá dentro do carro não é de Deus, não. Ela falou bem assim, a data que vocês colocaram lá, onde vocês estavam agora há pouco, não é de vocês, não.
Não é de Deus, não. Deus quer que o negócio seja antes. Nós que íamos casar 1 ano depois, casamos meses depois. Meses depois. E já vão se fazer 30 anos, graças a Deus. Deus revela ou não revela? Deus revela. Mas começou a sessão de revelação. E na sessão de revelação, aí o irmão estava sentado ali onde está mais ou menos a irmã Célia, arrumado, de gravata, de paletó. Escutem, arrumadinho de gravata e paletó. Aí alguém disse exatamente assim, vou simular o nome da irmã Célia ali, tá bom? Não, vou mudar para o Anderson, porque estava se tratando de um homem, então vou mudar para o Anderson. Você aí, irmão, ou você de camisa X, qual é seu nome? O Senhor está dizendo que agora, não é amanhã, nem depois, nem daqui 30 dias, nem daqui 40, é agora. Você está sendo consagrado a pastor agora. É assim que funciona? O senhor está na igreja há quanto tempo? 60 anos. O senhor já viu acontecer isso? Pois o senhor vai ver agora uma coisa que eu vou contar. Na mesma hora o cara levantou dali onde está o Anderson, pegou a Bíblia, na mesma hora ele veio, chegou aqui no púlpito, e está por aí dando trabalho para os outros. O irmão acrescentou, é o máximo que ele está fazendo, dando trabalho para os outros. A gente desconhece o processo? A gente desconhece o processo? Qual é o processo? Perceba, irmão. Percebam que a gente começa a substituir as coisas. E vai substituindo, e vai substituindo, e vai substituindo, e vai substituindo, e vai substituindo. E a pregação da Bíblia, o ensino da palavra de Deus desaparece. Qualquer coisa que entre no lugar da palavra de Deus, irmão, qualquer coisa, eu vou repetir, qualquer coisa que entre no lugar da palavra de Deus, seja ela o serviço da ceia, seja ela até mesmo os movimentos que ocorrem dentro da igreja, pode te tornar um negligente. E é importante você saber disso. Deixa eu ver quem está conosco lá no Facebook. Deixa eu dar uma olhadinha lá no povo que está lá no Facebook. Tem alguns irmãos lá que estão conosco. Então, o que nós precisamos fazer? A gente precisa fugir do estudo da palavra de Deus? Ou a gente precisa ir a Ele? Ir ao encontro dele? A gente precisa ir ao encontro do estudo da palavra de Deus. Porque ele que vai nos revelar. E é isso que os discípulos disseram. E eles foram repreendendo, eles foram corrigindo. Irmão, milagre não é só crente que opera. Os demônios lá do Egito não operavam também? Os espíritas lá do Egito não... Tem um vídeo no YouTube aí que o irmão está publicando, que é o pastor que foi lá no Nordeste, que foi lá na África, como é o nome lá? O Relâmpago lá, o Zé do Relâmpago lá, como é o nome dele? Zé do Trovão lá. Ele publicou um vídeo no YouTube que ele foi até a África e quando chegou lá, o cara está levitando. Mas o T.L. Osborne também falou isso. T.L. Osborne disse que foi ao culto na África e o cara levitou. Mas é impressionante que o Bob Ross, que no livro que eu pedi para vocês lerem, dos que só desejam a felicidade, desejam a verdade, também fala isso. Ele diz, quando eu cheguei lá na África, levitaram um cara na minha frente. E aí disseram para mim assim, prove agora se o seu Deus é melhor que o meu. E o Ross que diz o seguinte, o Osborne diz o seguinte, e agora eu levanto todo mundo? Aí eu levanto todo mundo, o que eu faço? Aí Deus disse assim, bota a mão nele e manda cair. Aí o Osborne diz,
O demônio levantou? Levantou. Pois é Deus que vai derrubar. Cai em nome de Jesus, caiu. Entende? Não se iludam. Jacinto Figueira Júnior também fazia. Conheceram ele? Minha mãe era devota de assistir o programa dele. O homem do sapato branco. Não se iludam. Não se iludam com revelação. Não se iludam com o paletó do pastor. Não se iludam com teologia no púlpito. Não se iludam com um canto bonito. A irmã Cida ontem me chamou para ver o cantor que estava dando uma entrevista, né? Começou na igreja, e aí ele pintou, olha como era bonito cantar na igreja, e agora eu estou aqui servindo a Deus no mundo, cantando no mundo, compondo para o mundo, gravando sertanejo. Não se iludam com canto, não se iludam com pregação. Eu fui à casa de um pregador internacional, e tudo bem, ministério dele, tudo bem, lá em Santo André, na ocasião. E quando terminou, a esposa nos atendeu, ele também nos atendeu, tudo muito bem. Quando o irmão que nos levou àquela casa disse assim para mim, para nós que tínhamos ido lá, o irmão disse assim, sabe esse cara aí que tem um ministério lá fora, no exterior? Sei. Sabe essa mulher aí? Ela é escrava dele, não sai daí. Ele mantém ela trancada aí. Ele tem prisão, alguma prisão psicológica que ela não consegue sair daí. E se sai, quando volta, apanha. Não se iludam com terno, não se iludam com a Bíblia exposta politicamente. Vocês, tanto quanto eu, precisam conhecer Jesus Cristo ressuscitado. Enquanto você não conhecer Jesus, não se dê por satisfeito. Enquanto você não conseguir falar da palavra de Deus, ter convicção da palavra de Deus, não se dê por discipulado. Enquanto você não tiver experiência com Jesus, não saia dos pés dele. Não será uma simples oração que vai te revelar Jesus. Não será uma simples revelação que vai te revelar Jesus, mas será uma constante devoção à oração, ao estudo, à consagração, à comunhão, ao partir do pão, junto com a igreja. Deus se revela para a igreja e para você também. Agora, e eu vou, já caminho aqui para o fim, dizer aos irmãos que nós vivemos uma coisa tão estranha nesses últimos tempos, que precisamos nos atentar. E o que, pastor? Agora a gente tem um problema, a gente vai retornar, só que a maior parte de vocês vem com outros pastores dentro da bagagem. A maior parte de vocês vem carregado de pastores. Quem são esses pastores? Os da internet. Os da internet. Que estão lá. E estão pregando o quê? Eu me lembro que eu vi uma pregação esse dia, mas eu fiquei com tanta raiva. Irmão, me deu tanta raiva que... Olha, eu quase que faço igual aquele filme lá do Chuck Norris, que ele está assistindo a televisão, e aí ele quebra a televisão. Mas eu fiquei com tanta raiva. Igual o meu primo, da irmã Cida, levei o carro para arrumar. A irmã Cida fez uma manobra espetacular, veloz e furiosa. Aí o carro dela arrancou uma parte da frente. E aí então, aí ela vem, ela bate mulher e buzina tem um contato, né? Tem uma sintonia. E ela pá, e eu, o que foi? Mas tá caindo aqui! Né? Tá caindo aqui! Como se eu não estava, porque eu não estava ali para resolver o problema. E ela tinha que pegar as crianças, os irmãos sabem que ela anda o dia todo aí com esse carro. Eu peguei um araminho lá e dei uma amarrada no negócio e esqueci. Aí ontem eu levei o carro dela para fazer um reparo. E o primo dela disse, eu tenho ódio. Ele falou, eu tenho ódio. Eu lhe arrumei, eu tenho ódio de ver essas coisas amarradas com arame, eu tenho ódio, eu odeio isso aí. Foi igual eu.
Não, ela falou, ela fez. Ela fez o trabalho, foi ele. O pregador está pregando um evento e ele diz assim: pode profetizar à vontade, olha aqui. Pode profetizar, levante-se do seu lugar aí agora e solta a boca, profeta! Solta a boca, profeta! E o povo começou a levantar e profetizar. Vocês lembram da irmã que foi lá no Nova Conquista? Que saiu pondo a mão na cabeça dos irmãos? Quem se lembra desse dia? Eu peguei, chamei a irmã Cida, e uma mulher lá no culto, que eu não sei de onde foi, começou a profetizar para todo mundo. Chamei a irmã Cida e disse assim: irmã Cida, vai lá, né? Dá um abraço bem gostoso nela e diz assim: dá uma sentadinha no banquinho aí, irmã. Não foi? Falei para ela: dá um abracinho nela e pede para ela sentar. Aí a irmã Cida, olha lá, ela está dizendo abraço, deu um abraço forte, né? Aí o cara começou a fazer esse movimento, profetiza, profetiza, aquele rebuliço de profecia na igreja. E de repente ele fala uma palavra da seguinte maneira: aí você fica lá na igreja daquele pastorzinho, aquele sem visão, aquele descomprometido do Espírito Santo, vazio do Espírito Santo, que fica calando a tua boca, aquele geladeira. Ah, eu fiquei com raiva. Fiquei com muita raiva. Ah, fiquei. Aí eu procurei ele no Facebook. Aí encontrei ele no Facebook. Aí eu mandei um message, ele não respondeu. Aí eu mandei uma mensagem de novo, ele não respondeu. Mandei de novo, fiquei mandando. Eu quero saber quando é que Deus deu a você a autoridade para falar contra qualquer pastor que está numa igreja, ralando, como no meu caso, estou aqui há muitos anos, para pregar o evangelho. E você vem com essa babaquice? Até hoje ele não respondeu. Lamentavelmente, há pouco tempo estava internado por vício de cocaína. E é esse tipo de pastor que muitos de vocês vão trazendo na bagagem agora. Porque eles estão lá na internet, descomprometido com você, descomprometido com o ensino da Bíblia, descomprometido com a palavra de Deus. Escutem aqui: quem salva a igreja é Jesus, quem batiza a igreja é Jesus, quem vai arrebatar a igreja é Jesus, e nós temos que ter certeza e sem ter dúvidas disso. Portanto, os apóstolos não abriram mão da pregação, e eu também não abrirei. Eu também não abrirei. As músicas que cantarmos, a nossa escola bíblica, nossas aulas de ensino, nossos cultos de ensino, nossos encontros de estudo, eles precisam ser absolutamente valorizados na igreja, porque esta é a prioridade. É bem verdade que qualquer outra coisa pode nos levar ao encontro de Jesus. Pode. Irmão, eu já fui curado, a irmã Cida também, e tantos outros também foram. E eu creio nisso. E eu não descreio disso. Mesmo assim, não substituam a palavra de Deus por absolutamente nada. Se você fizer isso, você pode também estar sendo negligente. E é por fim, irmãos, quando os apóstolos resolveram fazer o que fizeram, vejam só, escolheram 7 homens cheios do Espírito Santo. E esses homens eram tão cheios que eles, 2 deles, precisamente, 5 deles nós nunca ouvimos falar. Quero citar os nomes. Vou citar. 5 deles nós nem sabemos quem são. Alguém já ouviu falar desses nomes aqui? Vamos ler os nomes. Alguém já ouviu falar de Prócoro? Quem foi Prócoro? Só um diácono. Qual era a característica de Prócoro? Alguém já ouviu falar de Nicador? Timon, mas não é o Puma, não, o Puba lá. O outro, Pármenas. Nicolau, ninguém nunca nem ouviu falar. Mas teve 2 aí.
Teve 2 que eles disseram o seguinte: nós vamos servir as mesas, mas a gente vai dar uma passadinha da risca. A gente vai fazer assim, ó, nós vamos servir a mesa, a gente vai colocar um pezinho aqui. Quem são os 2? Estevão e Felipe. Sirva as mesas. Aprenda aos pés dos apóstolos. Persevere na doutrina. Quando chegar a sua hora, o Espírito Santo fará você colocar o pé além da linha. Você crê nisso? Diga glória ao Senhor. Não põe o pé além da linha antes de você servir ao Senhor. Antes de você ter conhecimento daquilo que Deus quer que você tenha. Estevão, talvez Estevão foi aquilo que Paulo jamais conseguiu esquecer, porque ele fala, apedrejando ele, e ele olha para o céu e diz: eu vejo os céus abertos. Pense no que é um homem cheio do Espírito Santo. Eu fico pensando na mensagem de Estevão. Rapaz, irmão, há poucos dias eu assisti um apedrejamento de um crente. Infelizmente a gente tem visto nesses dias apedrejamento, enforcamento, nós temos visto queima, decapitação de crente, tudo isso está acontecendo. Há poucos dias nós vimos uns vídeos assim, recentes até, uma mulher, talvez da idade da irmã Betty, sendo queimada viva, e os irmãos pedindo oração. Imagine a agonia da morte. Aquelas pessoas, quem morou no Jardim Goiambu, na década de 80, quando o Oswaldo foi apedrejado lá, quem morou nessa época lá? Vocês estavam lá? Pois é, eu também. E eu tinha ido ali, aquele bar, naquela hora, comprar pão, porque era a minha missão. As pessoas chegando com pedra, né? Olha lá, as pessoas chegando com paus, as pessoas, você era desse tempo? Ali em frente ao Terel, o cara foi apedrejado ali. Pesquisem na internet. Nós assistimos aquilo. Irmão, pense nas pessoas se ajuntando para apedrejar Estevão. E quando ele olha para o céu, qual seria a sua aflição? Você? Qual seria a sua sensação? Qual seria o seu sentimento, sua reação? A de Estevão foi olhar para o céu. E quando ele olhou para o céu, ele viu Jesus. E ele dirige a palavra. Eu fico pensando, até hoje eu penso, qual foi a palavra de Estevão? Entre todo aquele discurso glorioso que ele deu, ele disse: eu vejo os céus abertos e o Filho de Deus que está sentado à direita do Pai. E ele deve ter olhado para aquelas pessoas se juntando com aquelas pedras e diz: atirem logo essas pedras, atirem logo essas pedras, porque eu preciso ir ao encontro do meu Salvador. Oh, irmão, nós bem pedimos oração quando a gente fica doente, é verdade, mas a nossa esperança não está aqui. Nossa esperança não está num governo novo, nossa esperança está no arrebatamento. Jesus virá para arrebatar, não é nem no arrebatamento, é em Jesus que virá para nos arrebatar, e eu não posso ter dúvida disso. Quantos esperam por Ele? Levante a sua mão e digam glória ao Senhor.